JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa capinha para tampa de pote. E aí, esse tamanho aqui é geralmente para aqueles potes de cozinha. Eu vou fazer a minha capinha no tamanho de 11,5 a 12 centímetros de diâmetro. Então, serve aí para tampinhas de 11,5 a 12 centímetros de diâmetro, que é essa medida aqui do meinho do círculo, tá ok? Mas eu vou ensinar também a fazer uma capinha nesse mesmo modelinho para uma tampa de 13,5 a 14 centímetros de diâmetro. Então, essa aula aqui vai ser para tampa de 11,5 a 12 centímetros de diâmetro e também para 13,5 a 14 centímetros de diâmetro. Porque, embora eu vá fazer nesse tamanho aqui, eu vou dar todas as orientações para você poder fazer no tamanho maior também, de 13,5 a 14 centímetros de diâmetro. Essa capinha ela é muito bonita, porque ela tem aqui toda a parte de cima ocupada pela flor, que no caso aqui eu utilizei a flor Bela, mas se você quiser utilizar outra flor, você pode utilizar também. E aí só precisa ser uma flor assim grande, do tamanho aqui aproximado da flor Bela. Uma outra flor que dá tranquilamente para você fazer é a flor Amora, que também fica bem legal. O passo a passo da flor Amora e também de outras flores, você pode conferir no meu canal. Eu tenho inclusive uma playlist só de flores de crochê. E aí você pode conferir lá vários modelinhos de flor. E caso você queira colocar outra flor, você pode encontrar lá. O material da aula de hoje vai ser aqui o barbante número 6 para confeccionar a flor. E aí eu utilizei aqui o rosa mesclado. A gente vai precisar também de linha, e aí o texto está aparecendo na tela. Eu utilizei aqui a cor rosa. Vamos precisar também de pérola para colocar no miolinho da flor e de lastex para fazer aqui o acabamento da peça para ela ficar bem justinha na tampa. A agulha utilizada vai ser a número 2 milímetros, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo? Para a gente começar aqui, a gente vai precisar da flor Bela, que é uma flor que eu já ensinei para vocês em uma outra aula. Então, eu não vou ensinar aqui hoje novamente, eu vou deixar o link aí na tela, vou deixar o link também na descrição do vídeo. E aí é só você abrir o passo a passo da flor, faz ela do jeito que eu ensino lá no passo a passo, e aí depois que você tiver a flor pronta, aí você volta para cá para a gente poder continuar aqui com o nosso passo a passo. Depois, então, que você já tiver a flor pronta, aí você vai começar aqui a fazer a parte da tampinha. A gente vai pegar aqui a linha, eu vou fazer aqui na cor rosa, mas você vai fazer uma cor que seja aí, que combine com a flor que você fez. Então, se você fez a flor em outra cor, você vai fazer também essa parte da tampinha com a linha que combine, tá? Pode ser a mesma cor, pode ser um tom parecido ou pode ser também, de repente, um verde, enfim. A cor aí que você quiser, tá ok? Essa linha vai ser de tez 295. Para flor, a gente usou o barbante número 6, que foi o barbante que eu indiquei na aula, tá? Vai ser o mesmo material. E aí, agora a gente vai trabalhar com a linha a partir daqui. A gente vai virar aqui a nossa flor para o lado avesso, para a gente pegar aqui nesse espaço do ponto baixo. Esse espaço aqui que a gente tem entre uma pétala e outra, a gente vai pegar somente as argolinhas de trás do ponto. Vou passar aqui a linha, vou fazer uma corrente para servir como um ponto baixo. E aí eu vou fazer aqui as minhas correntinhas até chegar aqui do outro lado da pétala. Então, eu fiz 8 correntes. A primeira corrente serve como um ponto baixo, então a gente não conta.
faz uma corrente para o ponto baixo e mais 8 correntinhas. Venho aqui no próximo encontro entre as pétalas e vou fazer um ponto baixo. Faço novamente 8 correntes. Venho aqui no próximo encontro entre as pétalas e vou fazer um ponto baixo. Sempre pegando aqui esse ponto somente pelas alças aqui de trás. A agulha ela não chega a aparecer na frente, tá ok? E aí a gente vai trabalhando aqui desse jeito, fazendo essas argolinhas com 8 correntes, até completar aqui a volta inteira dessa parte de trás aqui da nossa flor. Depois de contornar aqui toda a flor, a gente vai prender aqui um ponto baixíssimo no início da carreira, em cima daquela primeira corrente que serve como um ponto baixo. E aqui a gente vai passar aqui com um ponto baixo para esse primeiro espaço aqui, essa primeira argolinha. Vou fazer mais 2 correntinhas, que aí a gente fica aqui com a altura de um ponto alto, então já serve como o primeiro ponto alto. Vou colocar mais 9 pontos altos aqui nessa argolinha aqui de base. Aqui eu vou fazer 2 correntes, venho na próxima argolinha e vou fazer novamente os 10 pontos altos. Aqui a gente fez 9 porque já tinha o primeiro pontinho alto feito pelo ponto baixo mais as 2 correntes. Assim, a gente vai trabalhando toda a nossa carreira, fazendo sempre 10 pontos altos em cima de cada argolinha de base. E entre um grupinho de 10 pontos altos e outro, a gente vai colocando 2 correntinhas, tá ok? Vou fazer assim a volta inteira até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntinhas para servir como um ponto alto. E vamos colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base, mas a gente vai pegar somente a alça de trás do ponto de base. Então, a gente tem aqui 2 alcinhas em cada ponto. A gente vai pegar somente essa alcinha de trás para colocar o nosso ponto alto. Vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. No espaço de 2 correntes de base, a gente vai colocar 2 pontos altos, um em cada correntinha. E aí, a gente pega também somente a alcinha de trás do ponto. Continuo trabalhando assim por toda a carreira, colocando um ponto alto para cada ponto de base, inclusive para as correntinhas, tá ok? Vou fazendo assim, então, toda a volta até o fim da carreira. Chegando ao fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. E aí, essa carreira que a gente acabou de fazer aqui, ela já vai servir como uma carreirinha de descida para a tampa aqui, para a lateral da nossa tampinha. No caso da minha tampa, uma carreira de ponto alto e mais uma de ponto baixo já dá a altura dessa lateral.
E aí, no caso, eu já fiz aqui uma carreirinha de ponto alto, eu vou só fazer mais uma carreira de ponto baixo para ficar da altura certinha aqui da minha tampa. Você vai fazer a carreira de acordo aí com o que falta da tua tampinha, dessa lateral aqui da tampinha, para cobrir a tampa inteira, tá? E aí, no caso, para você saber o tipo de ponto que você vai precisar, a altura do ponto que você vai precisar, é só você fazer aqui uma correntinha e mede aqui na tua tampinha. Se uma correntinha for o suficiente para chegar aqui na borda da tampa, você vai fazer uma carreira de ponto baixo. Se você precisar de 2 correntinhas para chegar na bordinha da tampa, você vai fazer uma carreira de meio ponto alto. Se você precisar de 3 correntes para chegar na bordinha da tampa, aí você vai fazer uma carreira de ponto alto. Se a tua tampa for maior do que isso, for precisar de mais de 3 correntes, aí você vai fazer uma carreira de ponto alto, faz a carreira todinha, e aí chegando ao final você vai medir novamente qual é a altura que ainda falta. Vai fazer uma correntinha, ver se precisa ainda de uma carreira de ponto baixo. 2 correntinhas, uma carreira de meio ponto alto. 3 correntes, carreira de ponto alto, tá ok? E aí vai fazendo as carreirinhas que forem necessárias para cobrir aqui toda a altura dessa lateral da tua tampinha. Trabalhando dessa maneira aqui que eu tô fazendo, a gente vai conseguir uma capinha para uma tampa de 11,5 a 12 centímetros de diâmetro, que é aqui a medida da minha tampinha. Ela tem 11,5, mas essa capinha ela serve para uma tampa de 11,5 até 12 centímetros. Porque a gente tem aqui a medida dessa primeira carreirinha aqui de ponto alto que a gente fez, que vai aí até 12 centímetros mais ou menos. Se você esticar, dá para colocar em uma tampinha de 12 centímetros também. Então, fica aí dentro dessa medida, 11,5 a 12 centímetros, fazendo desse jeito que eu tô mostrando aqui para vocês. Se você quiser fazer uma capinha para uma tampa de 13,5 a 14 centímetros, você vai fazer todo o trabalho que a gente fez até aqui, até agora, só que vai deixar essa última carreirinha que a gente fez aqui abertinha, desse jeito. Ela não vai ser carreira já de descida para a lateral da tampa. Desse jeitinho aqui, ela esticadinha, a gente vai ter aí a medida de 13,5 a 14 centímetros de diâmetro para a tampinha. E aí, depois de fazer essa segunda carreirinha aqui de pontos altos, pode fazer desse mesmo jeitinho aqui, pegando ponto pela alcinha de trás, somente, do ponto de base. Ou, se você preferir, pode pegar o ponto pelas 2 alças, mas é opcional, tá? Você pode fazer desse jeitinho aqui mesmo. E aí, você vai fazer mais uma carreirinha de pontos altos, colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base, pegando só a alça de trás do ponto. E aí, essa carreirinha aqui que você estiver fazendo, essa terceira carreira, é que vai servir como uma carreira de descida para a lateral da tua tampinha. E aí, o restante, você vai fazer a mesma coisa. Ou seja, a mesma coisa que a gente fizer aqui, para essa tampinha de 11,5 a 12 centímetros, você vai fazer para a maior, tá? Para de 13,5 a 14. Você vai fazer essa carreirinha de ponto alto e aí vai medir na tua tampinha, nessa lateral aqui da tampinha, para ver se já cobriu a tampinha inteira ou se você vai precisar de mais carreirinhas. E aí vai medir a altura que você vai precisar da mesma forma. Vai fazer uma corrente, ver se já chega na borda da tua tampinha. Se não chegar, vai fazer mais uma correntinha. Se ficar assim é porque você vai precisar de um meio ponto alto. Se precisar de 3, vai precisar de uma carreira de ponto alto ainda, tá ok? Então,
Uma corrente é a altura do ponto baixo, 2 a altura do meio ponto alto e 3 a altura do ponto alto, tá ok? E aí, dependendo da altura que você precisar, você vai fazer a carreirinha daquele pontinho que dá a altura da tua tampinha, no que ainda falta para cobrir aqui a tampinha inteira. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui no caso para o tamanho de 11,5 a 12, tá ok? E aí vale também para aquela questão de ser maior do que 3 correntes. Se for maior do que 3 correntes, você vai fazer a carreira de 3 de ponto alto, perdão. E aí fez a carreirinha de ponto alto, aí sim você vai medir novamente, fazendo aí as correntinhas para saber qual o ponto que você vai precisar fazer ainda para terminar de cobrir a tua tampinha. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você.